Olá, professor! Nesta aula, nós aprenderemos sobre o percurso didático de estudo dos textos. Vários documentos do MEC, teóricos, professores pensaram como deve ser o tratamento didático da língua portuguesa. E existe um excelente material do governo de Minas Gerais. Se chama Centro de Referência Virtual do Professor, CRVMG. Neste documento, contempla 4 facetas de estudo da língua: a contextualização, a tematização, enunciação e textualização. E nós utilizaremos um paradidático da CPB para exemplificar como que seria uma compreensão e uma análise linguística nos moldes do CRVMG, ou seja, nos moldes dos eixos temáticos. A contextualização primeiro. Quando você contextualiza um texto, você pensa em alguns tópicos. São eles: contexto de produção, recepção e circulação dos textos. Assunto. Contexto histórico. Elementos extratextuais, ou seja, as imagens, a fonte, a cor desse texto. Suporte de veiculação do texto, ou seja, se é jornal, revista, outdoor, onde esse texto está inserido na sociedade. E por último, as variações linguísticas. E eu vou ilustrar para vocês, exemplificar esses eixos temáticos e essa parte de contextualização com o livro Saudade, de autoria de Denis Cruz e de publicação da Casa Publicadora Brasileira, a CPB. Esse livro, ele tem uma temática muito especial. É uma temática complexa e delicada para a idade. Observe a capa desse livro. O público leitor é o público infantil, mas a temática é complexa. Fala da morte. Pelo título, a gente já consegue antecipar. Provavelmente você nunca viu esse livro, você nunca teve a oportunidade de manuseá-lo, mas só pelo título você ativou no seu cérebro uma estratégia de leitura de antecipação. E essa estratégia fez com que você pensasse, ao analisar esse menino chorando, o próprio título, que vai falar de um assunto triste. Provavelmente quem sente saudade é esse garotinho. Outra estratégia interessante é a tematização. Na contextualização, eu peguei um exemplo, que é o suporte e veiculação, a capa do livro, público leitor e essas informações extratextuais. Na tematização, nós vamos trabalhar com alguns tópicos: tema e título, hierarquia de tópico, ou seja, o que vem primeiro e depois, e depois, e depois. Sabe aquele exercício de enumerar a narrativa? Você coloca assim uma coluna, 1, 2, 3, tá? Para você enumerar qual que é a ordem dos acontecimentos. Hierarquia de tópicos pertence ao estudo da tematização. Neologismos, que são as palavras inventadas. Quem conhece Grande Sertão Veredas, de autoria de Guimarães Rosa, sabe bem o que é neologismo. As figuras de linguagem, as marcas de temporalidade, os implícitos, pressupostos e subentendidos e os efeitos de sentido do texto. E vamos pegar um exemplo de introdução do livro para exemplificar o estudo da tematização. Eu vou ler esse exemplo para vocês. Nando estava sentado no quintal de casa. Suas mãozinhas infantis afundavam na terra fofa da horta de que Janete, sua mãe, havia cuidado com carinho por muito tempo. Ele arrancava as ervas daninhas que haviam crescido em meio às hortaliças, as quais não eram colhidas há alguns meses. Bem no centro da horta havia uma linda flor vermelha, que nasceu sozinha, sem ninguém plantar. O menino levantou-se para regar a horta com uma mangueira, deixando por último a pequena flor.
Como ela bonita, não é, filho? Perguntou o senhor Ronaldo, que se aproximou sem que o garoto percebesse. Ela é linda, sussurrou Nando, despejando um pouco mais de água sobre a flor. Linda como era a mamãe. Quando nós analisamos na tematização esse trecho que eu acabei de ler e você acabou de ouvir e prestar muita atenção, eu vou pegar apenas um exemplo de tematização. Os personagens. Quem são os personagens desse trechinho do Saudade? Nós vemos aí o Nando, que é o protagonista da história, é a criança da capa. Nós temos a Janete, que é a mãe, o senhor Ronaldo, que é o pai, e a Flor também, que apesar de não ser um ser humano, mas também conta como personagem. Outras inferências, outras interpretações a nível de tematização poderiam ser feitas. Os efeitos de sentido, por exemplo, ao se comparar a flor com a mãe. Por que a flor vermelha é parecida com Janete? Será que a mãe gostava de vermelho? Será que é essa a interpretação possível? Provavelmente não. Aqui o sentido é metafórico. A mãe provavelmente era delicada, como aquela flor. Frágil, como aquela flor. Outro eixo temático importante para a análise dos textos é a enunciação. E o que se estuda na enunciação? As vozes do texto, o discurso direto e indireto, os tipos textuais e a intertextualidade. Preste atenção aqui comigo. Você já deve ter visto aquelas capas de revista feminina, dessas aí que fala emagreça 5 quilos em um mês, tomando chá de não sei o quê. Como estão aquelas mulheres da capa daquela revista que você sabe qual que eu estou falando? Aquela que quando você está pagando as suas coisas no supermercado, sempre fica ali perto do caixa. Será que elas estão de terno? Será que elas estão ali com uma roupa de ginástica? Como elas estão vestidas? Qual que é a postura corporal delas? Provavelmente ela está de biquíni. Provavelmente ela está com pouca roupa, cabelão voando ali no ventilador, muita maquiagem. E qual que é a voz implícita daquela revista? É a voz da ditadura da beleza. É a voz da sociedade que impõe um padrão de beleza para as mulheres, que diz que você tem que ser daquele jeito, tem que ter aquele comportamento. Não é uma voz explícita, mas é uma voz que você consegue interpretar por meio da análise enunciativa. E vamos ao Saudade, pensando naquele mesmo trecho que a gente viu quando a gente analisou a tematização. Quais seriam as vozes? Quando o pai fala com o filho, como ela é bonita, não é filho. O senhor Ronaldo fala ali para o Nando, quando ele está ali triste. É um discurso direto, porque é a fala do personagem. E quando o Nando responde, ela é linda. E veja que não foi só perguntando, há um comando ali enunciativo de um verbo que fala que ele sussurrou. Houve um modo específico naquela fala. E ele diz, linda como era a mamãe. Essas são as falas presentes nesse trecho que estamos analisando de enunciação no discurso direto, porque é uma fala do personagem. Agora, se o narrador estivesse comentando o que o personagem disse, seria o discurso indireto. E vamos ao último percurso de estudo dos textos, a textualização. Retomando, nós estamos partindo de uma esfera mais pragmática, mais prática, contextualização, tematização, enunciação e agora chegamos à textualização. O que é textualizar? Textualizar é fazer análise de gêneros textuais, funções gramaticais, que envolve morfologia, sintaxe e fonologia, convenções de escrita,
ortografia, pontuação, acentuação e outros estudos, e também a coesão e a coerência. Lembrando que gênero textual é diferente de gênero discursivo, na perspectiva de Bakhtin, que é um teórico que pensou linguagem e educação. O gênero discursivo, ele envolve texto e contexto, e o gênero textual, ele trabalha apenas com o texto, com o que está ali escrito e pode ser interpretado. As funções gramaticais também são importantes. Nós não estamos falando de ensino de gramática, mas ensino de uma análise linguística. Por muito tempo se pensou que gramáticos e linguistas estavam numa luta, numa briga, mas hoje se percebe, e documentos como a Base Nacional Curricular evidenciam isso, que a apropriação do sistema alfabético ortográfico de escrita é muito importante. Ou seja, é importante conhecer e ensinar as funções gramaticais. Vejam só. Por muito tempo, a gramática também, em anos de outrora, antes dos PCNs, a gramática reinou soberana. E a compreensão textual, a leitura e até a produção ficou ali de escanteio. Hoje em dia já se vê uma integração no ensino da língua portuguesa, integração desses estudos. E vamos então analisar o trecho do Saudade, esse mesmo trecho que estamos analisando, fazendo uma análise de textualização. Quando o autor utiliza várias substituições para não repetir a palavra nando, ele está utilizando o mecanismo de coesão. Coesão é a articulação linguística, a articulação entre os elementos, as palavras, as frases. Coerência diz respeito à articulação das ideias, à lógica do texto. Veja que naquele trecho que eu li para vocês estão lembrados, vocês têm boa memória, utiliza a palavra nando, ele, filho, garoto, para não ficar sempre nando, nando, nando. Esse é um mecanismo de coesão que precisamos ensinar aos nossos alunos, inclusive nas produções escritas, para que eles não se tornem repetitivos. Entendemos também com os eixos temáticos e com a análise desse trecho do Saudade que a nossa missão como professores, como educadores, é cultivar nos nossos alunos esse senso de que eles podem ler e interpretar, que eles podem se superar nas suas leituras, que eles podem entender mais da língua. Isso é fascinante. Nas nossas próximas aulas, nós vamos entender mais sobre gêneros discursivos e qual é a sua importância na prática de linguagem em sala de aula. Até lá!